Três dos hinos da harpa que nós adoramos hoje está falando sobre o assunto que eu quero tratar com os irmãos. Eu quero falar aqui esta noite sobre a vigilância e o retorno do Senhor. Essa palavra, ela ardeu muito no meu coração, e hoje eu comecei a meditar muito sobre isso, sobre a responsabilidade do líder em alertar e, biblicamente, preparar a igreja para o retorno do Senhor. Eu, como líder, como a Bíblia diz, um atalaia, o atalaia, ele fica no lugar mais alto, no lugar estratégico, e no lugar que ele está, da altura que ele está, ele consegue ver o perigo que se aproxima, o perigo eminente. O atalaia, ele pega a buzina, a trombeta, e ele toca como um som de alarme para despertar todos que o perigo está se aproximando. Eu, como ministro do Evangelho, e diante de tudo que eu tenho lido, que eu tenho visto, eu percebo que o perigo se aproxima. E eu, como atalaia, eu preciso tocar a trombeta e avisar a igreja que Jesus está voltando, que a volta do Senhor é iminente. Quando nós não estamos preparados, a volta do Senhor, ela não significa bênção. A volta do Senhor significa perigo. Então, nesta noite, eu, como ministro de Deus, eu preciso tocar a trombeta e dizer para a igreja que Jesus está voltando. O retorno do Senhor Jesus é mais próximo do que imaginamos. E o que nós precisamos fazer, pastor? Estarmos alerta, estarmos atentos e estarmos preparados para a vinda do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar esta noite. A verdadeira igreja, o verdadeiro crente, por tudo que tem acontecido, por tudo que está passando, ele entende e ele percebe que o retorno do Senhor Jesus Cristo está perto. A verdadeira igreja, ela tem essa consciência. O verdadeiro crente, ele sabe deste fato. O verdadeiro crente, ele sabe que Jesus está se aproximando, mas infelizmente no meio da igreja existe aqueles que estão como que dormindo, estão como que sonolentos, estão como que desapercebidos, mas esta noite a palavra de Deus, ela será como uma buzina, como uma trombeta que será tocada, e aqueles que estão no sono da omissão, da negligência, e aqueles que estão no sono espiritual, aqueles que não conseguem perceber o perigo, hoje você vai sair daqui sabendo que para subir para o céu, você precisa estar atento, você precisa estar alerta, você precisa estar preparado, você precisa santificar, você precisa consagrar, porque no céu não vai de qualquer jeito, no céu não entra qualquer um, no céu é para a igreja que é santa, no céu é para a igreja que é purificada, no céu é para a igreja que está atento. Só quem está atento aqui esta noite, levante a mão mais alto que você puder e glorifica o nome de Jesus. A igreja verdadeira, ela entende, ela percebe, ela tem consciência que Jesus está à porta para buscar a sua noiva. Agora escute isso aqui, irmão. Não existe nada mais importante para a igreja verdadeira do que estar preparada. Eu vou repetir, não existe nada mais importante para a vida da igreja do que estar preparada. E a verdadeira igreja, ela tem consciência disso, que não existe no momento em que nós estamos vivendo, não existe nada mais importante do que ter uma vida na presença de Deus e estar atento e preparado e podendo dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não existe nada mais importante hoje para a minha vida e para a tua vida do que estar preparado. Mas o grande problema é que existem muitas pessoas que elas estão preocupadas com 1001 coisas. 1001 situações, 1001 propósito, 1001 situações são prioritárias na vida de muitas pessoas.
E elas não percebem que o mais importante é estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo diz assim, olha, aqueles que amam a vinda do Senhor, eles receberão coroa. O apóstolo ele diz, aqueles que amam a vinda do Senhor, como eu também, não somente eu, mas aqueles que amam a vinda do Senhor também receberão coroas. Pastor, o que significa essas coroas? Aqueles que estão preparados, aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que sabem que o mais importante é estar preparados, eles vão receber coroa e eles vão reinar junto com Jesus Cristo eternamente. Só para você que ama a vinda do Senhor, para você que tem consciência que Jesus está perto, para você que tem consciência que Jesus está raiando no horizonte, para você que tem consciência, para você que ama a vinda do Senhor, Ele tem coroa preparado, Ele tem um reino preparado, você vai reinar eternamente com Cristo. Mas eu tenho certeza que esta noite tem alguém que não está entendendo, mas se você está entendendo a mensagem esta noite, levanta a tua mão, diz alguma coisa, porque você vai reinar eternamente, louvado seja Deus. Aqueles que amam a vida do Senhor reinarão eternamente. Agora você precisa amar a vida do Senhor, irmão. Eu não estou falando aqui de um assunto novo. Estou falando aqui de um assunto que todos conhecem e que todos sabem, mas por causa dos afazeres, das situações do dia a dia, nós acabamos que esquecendo, porque a própria palavra testifica da palavra dizendo que Deus anuncia o fim desde o princípio. É por isso que nós precisamos estar atentos, vigilantes e preparados. Nós precisamos estar atentos. Mas sabe o que eu percebo, irmão? Que tem crente que ele fica vacilando. Tem crente que ele dorme no ponto. Tem crente que ele fica dando sopa. Ele fica como se ele estivesse aéreo. O perigo está ali, mas ele fica como se ele estivesse aéreo. Nós precisamos estar atentos 24 horas. Jesus disse, orai e vigiai. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Pastor, o que nós precisamos saber acerca da vinda do Senhor? O que nós sabemos sobre a vinda do Senhor? O que a Bíblia nos fala sobre a vinda do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a vinda do Senhor é que Ele virá como um ladrão. A Bíblia não fala data, a Bíblia não fala hora, a Bíblia não fala o momento, os anjos não sabem a hora, mas a Bíblia, ela nos aponta, ela nos direciona para algumas revelações, para alguns mistérios que Deus deixou na sua palavra. A Bíblia nos dá alguns esclarecimentos que nos levam a entender concernente à volta do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos saber acerca da volta do Senhor é que Ele virá como um ladrão. Pastor, o que significa Jesus vir como ladrão? É porque Ele virá no momento em que ninguém está esperando. Ele virá no momento em que ninguém estiver aguardando. É por isso que é de extrema importância estarmos vigilantes e preparados. É porque você não sabe a hora que o Senhor vai voltar. Ele virá como ladrão porque se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viesse, ele ficava naquele exato momento aguardando. Eu sei que o ladrão vai vir aqui, eu vou colocar tranca nas portas e vou estar preparado para esperar o ladrão. Só que o pai de família, ele não sabe a que hora que o ladrão vai vir. Então ele tem que estar preparado o tempo todo esperando o ladrão. É por isso que a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Que o retorno do Senhor será semelhante a um ladrão. Porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento que o ladrão vai vir.
Nós não sabemos o momento que Jesus Cristo vai voltar, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. Outra coisa interessante sobre este ladrão, primeiro, o ladrão ele vem numa hora que ninguém está esperando. E quando o ladrão entra na casa, ele só leva aquilo que tem valor. Você já viu um ladrão entrar numa casa que tem uma TV de última geração, 50 polegadas, 4K de última geração? Aquela TV está ali na parede, ele vai e pega um radinho de pilha? Claro que não, irmão. O ladrão ele vai pegar o que é de melhor. E o que eu aprendo com essa palavra é que quando Jesus Cristo vier como ladrão, no momento em que ninguém estiver esperando, ele vai vir aqui a esta terra para buscar só aquilo que tem valor, só aquilo que ele entende que é valoroso. E eu tenho certeza que o que de mais valor Jesus tem aqui na terra é a sua noiva, santa, pura, preparada, vigilante, que está esperando ele. O que Jesus tem mais de valor aqui é a sua igreja, irmão. É o seu povo que foi comprado com o seu sangue puro, que foi redimido com o seu sangue puro. O que Jesus tem mais de importante é a igreja. Mesmo que você não tenha uma faculdade, mesmo que você não tenha vários cursos superiores, mesmo que você não tenha uma casa boa, mesmo que você não tenha um salário bom, mesmo que você não tenha um emprego dos melhores, mas se você for crente, tiver preparado, tiver atento, quando Jesus Cristo voltar, ele vai te buscar, porque para ele você tem um valor. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas ficam olhando, quem tem valor hoje no Brasil são os famosos, são os políticos. Quem tem valor no Brasil são os atores de filme, os atores de novela, aquelas pessoas que ganham milhões. É mentira. Quem tem mais valor é a igreja santa, pura. É ela que Jesus, como ladrão, vai vir buscar. Louvado seja Deus. É a sua noiva que ele vai vir buscar. Quantos aqui são noiva, irmãos? Cadê? Quantos? Se você é, glorifique, irmão. Se você é, glorifica a Deus. Pode ser que alguém olhe para você de cima para baixo, de baixo para cima. Pode ser que existe alguém que desmereça você. Pode ser que existe alguém que não valoriza você. Pode ser que existe alguém que fala mal de você. Pode ser que exista alguém que despreze você pela família que você é, pelo emprego que você tem, pela posição que você tem. Mas isso não importa, porque Jesus lá do céu, ele está olhando e dizendo para você que você tem valor, que você tem valor, que ele vai voltar é para te buscar. Louvado seja Deus. A primeira coisa que eu preciso saber é que ele virá como ladrão, porque ele vai vir com nenhuma hora que ninguém vai estar esperando. E a segunda coisa que eu preciso saber é que ele vai vir à noite. Marlene, agora vai dar certo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3. Qual é a primeira coisa que nós precisamos saber, irmão? Jesus virá como um? Virá como um? A segunda coisa, Jesus virá a? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3. Cara, irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados que o dia do Senhor virá como um? Ele virá como ladrão à noite, porque é no momento que ninguém vai estar esperando. E ele virá à noite. Como ladrão é porque ninguém vai estar esperando. E à noite, eu entendo, não vai ser literalmente à noite, ou possa ser que seja uma noite literal, mas todas as vezes que a Bíblia Sagrada se fala de noite, ela se refere a trevas. Eu particularmente acredito que a noite está falando, porque a noite é o momento que todos deveriam estar dormindo, mas eu entendo que esta palavra
possa se referir a um momento de sonolência espiritual. Ele vai vir à noite, ele vai vir como ladrão, porque será numa hora que ninguém vai estar esperando. Ele vai vir à noite porque será um momento da história em que as pessoas estarão, a maioria das pessoas estarão em um sono espiritual, no sono da negligência, no sono da omissão, no sono da mornidão espiritual. Mas, enquanto a maioria estiver neste sono à noite, desapercebida, a igreja não vai dormir, a igreja não vai abaixar a guarda, a verdadeira igreja vai estar atenta, porque a igreja sabe que será numa hora em que ninguém espera, a igreja sabe que será de noite, enquanto muitos estão dormindo, o sono da omissão, o sono espiritual, quando muitos estão dormindo no sono da negligência, a verdadeira igreja está alerta, a verdadeira igreja está atenta. Só quem está atento aqui esta noite, levante a mão mais uma vez e glorifique a Deus, mostrando para Deus que você está atento, está preparado. Louvado seja Deus. Irmã, em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por que eu entendo que a noite está falando desse momento de mornidão espiritual? É porque o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta tu que? Qual o melhor horário para dormir, irmão? Por isso, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Eu entendo que a palavra está dizendo que ele virá como ladrão, porque será no momento em que ninguém espera. Eu entendo que a palavra diz que ele virá à noite, porque será no momento de mornidão espiritual, em que muitos estarão dormindo nos seus pecados, muitos estarão espiritualmente dormindo, mas a palavra de Deus está dizendo: levanta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. Irmão, nós estamos vivendo em um dos períodos maiores de apostasia espiritual. Nós estamos vivendo em um dos piores momentos em mornidão espiritual, em frieza espiritual, em dormência espiritual. E o momento está propício para a volta do Senhor. Basta você olhar em volta, irmão, basta você perceber que o momento é propício, as pessoas estão dormindo, as pessoas estão no sono da morte, tudo aponta para o retorno do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu preciso entender é que ele virá como ladrão. Ele virá à noite. E a terceira coisa que eu preciso saber sobre a vinda do Senhor é que a vinda do Senhor será marcada por um tempo de apostasia como nunca houve antes. A igreja, o mundo será marcado por um tempo de apostasia como nunca houve antes. Existem pelo menos 3 tipos de apostasia: apostasia pessoal, apostasia espiritual e apostasia moral. O que é apostasia, pastor? Apostasia é o abandono consciente e premeditado da fé. É quando a pessoa decide voluntariamente e conscientemente abandonar a fé. Agora, a apostasia pessoal é quando a pessoa ela abandona conscientemente os seus afazeres na obra de Deus. É quando ela conscientemente não faz mais com amor aquilo que ela fazia. É quando conscientemente ele deixa de assumir com as suas responsabilidades conscientes, irmão. É o que mais nós estamos vendo hoje, a apostasia pessoal. Eu tenho certeza que você conhece alguém na igreja, que quando você conheceu ele, irmão Vando, ele era dedicado ou ela era dedicada. Ela fazia isso, ele fazia aquilo, ele era dedicado, ela era dedicada, mas hoje, essa pessoa não é mais dedicado como ele era. O que é isso, pastor? A apostasia pessoal.
A apostasia espiritual é o abandono consciente e premeditado da fé. Quando a pessoa conscientemente, eu não quero mais, e decide sair. Mas que esta noite o Espírito Santo nos guarde da apostasia. Que nenhum apóstata terá parte no reino de Deus. Mas que essa noite nós sejamos renovados pelo Espírito Santo de Deus. E voltemos ao primeiro amor, fazer as coisas com amor e dedicação para Deus. Fazer as coisas com dedicação e com amor para Deus. Porque nenhum daquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele é digno do reino de Deus. Nenhum apóstolo é digno do reino de Deus. Mas a igreja verdadeira, que mesmo na tribulação, ela continua atuante, ela continua determinada, ela continua firme. O vento pode bater contra ela, as dificuldades podem bater contra ele, mas ele continua firme, ele continua constante. Porque o apóstolo disse: ei, sejam firmes e constantes na obra do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, abra o teu coração esta noite, levante a mão direita para o céu. Só quem acredita em profecia, em o nome de Jesus, como ministro do Evangelho, que o Espírito Santo esta noite, ele vai te encher, ele vai te envolver, e a Assembleia de Deus em Santa Cruz vai voltar a marchar. A Assembleia de Deus em Santa Cruz vai voltar a fazer com dedicação, vai voltar a fazer com amor. Deus vai levantar a Assembleia de Deus em Santa Cruz nessa última hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e receba a presença do Espírito Santo. Você que faz tempo que não fala em línguas estranhas, você que faz tempo que não sente a presença de Deus, você que está morto, sepultado, o Espírito Santo te visita hoje, em nome de Jesus. La maçu de bicou tebia da candara bata. Cada passo te biandaro mia da basu. Aramana suribidi cantou piada basu. Aramana suribidi cantou. Em nome de Jesus, meu irmão, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, que o Espírito Santo esta noite ele vai descer como fogo. Ele vai queimar a carne, ele vai queimar a impureza, ele vai queimar o pecado, ele vai queimar a vaidade, ele vai queimar esse jugo que te prende, que te amarra, que te cega, que te escraviza. Em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo quebra este mal da tua vida e você volta a sentir a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus nos guarde da apostasia. Nunca na história da igreja brasileira houve tantos casos de apostasia, de abandono premeditado e consciente da fé. Pastor, o que é isso? É Jesus que está voltando. Pastor, o que é isso? É a palavra de Deus que está se cumprindo. Para fechar, irmão, o que eu preciso saber sobre o retorno do Senhor? É que o retorno do Senhor ele será marcado, ele será semelhante aos dias de Noé. O retorno do Senhor será semelhante aos dias de Noé, ao período de Noé. Foi o próprio Jesus Cristo que disse. Jesus Cristo vai dizer: olha, eles comiam e bebiam. Escute isso aqui para você entender a mensagem. Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem voltar à terra, será num período semelhante aos dias de Noé. Aí Jesus continua: eles comiam e bebiam. Eu estava pensando sobre isso aqui, irmão, eu entendi. Por que eles estavam comendo e bebendo? Eles estavam festejando continuamente. Noé estava pregando. Eles não davam ouvido para a pregação de Noé. Eles não queriam saber da pregação de Noé. Eles queriam comer e beber. Eles queriam festejar constantemente. Irmão,
o Brasil e o mundo está de luto. Mas sabe o que eu consigo ver quando eu dou apenas uma olhadinha? Que muitos, eles têm uma sede insaciável. Enquanto muitas famílias estão enlutadas, estão chorando, muitos têm uma sede insaciável por festejar. A polícia nunca teve trabalho como está tendo. Por quê, pastor? As festas clandestinas, irmão. O número de consumo de bebida alcoólica duplicou. Mas nós estamos de luto, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão enlutadas, mas a maioria não está nem aí, ele quer festejar, ele quer comer e ele quer beber. Isso não te fala nada, irmão? Jesus está voltando. É porque ele disse, olha, será semelhante aos dias de Noé. As pessoas bebiam e comiam, não estavam nem aí para a pregação de Noé. As pessoas, elas querem festejar, elas querem banquetear. Mas o momento não é para isso. O momento é de conserto para a igreja, para o Brasil, para o mundo. O momento é de conserto. Deus está apertando o mundo, Deus está apertando as nações, Deus está tocando nas nações, mas as nações não conseguem ver que Deus está chamando para o arrependimento. As nações não conseguem ver que Deus está chamando para o conserto. As nações, elas querem saber de festejar, é de comer e é de beber, e Jesus está voltando e eles não estão percebendo. Mas esta noite a verdadeira igreja, ela percebe que Jesus está voltando, ela percebe a situação do mundo, ela percebe que o mundo está chorando pelos seus mortos, que o mundo está de luto. A igreja, ela não festeja, a igreja ora, a igreja clama, a igreja suplica para que Deus tenha misericórdia nessa nação. Mas até mesmo dentro das igrejas, eu não entendo muitos pastores o desejo desenfreado de fazer festa. Nós não temos motivo para festejar, nós não temos motivo para comemorar. O profeta disse, olha, chorem os profetas, chorem os sacerdotes. Nós não temos motivo para sorrir, nós temos motivo é para chorar, porque o mundo está caminhando de passos largos para o inferno. Mas as pessoas querem festejar, as pessoas querem comer, as pessoas querem beber. Mas esta noite o Espírito Santo está te chamando para o arrependimento, está te chamando para o conserto. Hoje eu consigo entender esse desejo desenfreado. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tem coisa mais séria acontecendo. Tem coisa mais séria para resolver. Noé está pregando. Eles não querem nem saber, eles querem festejar. E nós estamos vivendo esse período, irmão. Eu posso estar pregando aqui hoje a minha última mensagem. Pode ser a última pregação com as portas da Assembleia de Deus em Santa Cruz aberta. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco Jesus pode voltar, e ele vai levar o pastor, e ele vai levar a igreja. Daqui a pouco vai vir alguém aqui, a igreja vai estar aberta, ele vai bater na porta, não tem ninguém. Por quê? Porque Jesus voltou para levar a sua igreja. Só quem tem esperança que vai subir, só quem tem certeza que vai subir. Levante a mão, meu irmão, e glorifique a Jesus. Aleluia! Não é tempo de brincadeira, irmão. Pare de perder tempo com futilidades. Existem coisas mais sérias acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo uma briga política travada.
As pessoas com ideologias políticas, com brigas políticas, mas o que está em jogo é maior do que isso. É a família brasileira, são as crianças do Brasil. E as pessoas ficam brigando, irmão, vamos orar pelo nosso país. Nós não temos motivo para festejar, nós não temos motivos para comemorar. Nós precisamos chorar pela nossa nação, pelas famílias, pelas crianças, irmãos. As pessoas querem comer e beber. E Jesus disse: olha, o meu retorno será marcado por uma necessidade desenfreada em festejar. Eles estão comendo e eles estão bebendo. Mas não para por aí, ele diz: olha, também as pessoas vão casar e dar-se em casamento. Ou seja, vai acontecer uma banalização do casamento. Esses tempos atrás eu falei que o Brasil bateu o recorde de divórcio na história. Que é isso, pastor? Jesus que está voltando, meu irmão, acorda, meu irmão. Paz, meus irmãos. As pessoas, elas estão divorciando por coisas fúteis, coisas banais. Eu estava vendo um advogado que trabalha com essa questão de casal. Ele estava dizendo, irmão, pasme, que existe casal que separa por causa da toalha molhada que fica em cima da cama. Da mesma velocidade que ele separa por coisas banais, ele ou ela já está casando de novo. Uma banalização do casamento. Mas que Deus em Cristo nos guarde, nos proteja no seu amor, que continuamos fiel ao noivo, não vamos banalizar nossa fé, não vamos banalizar, continuemos fiel ao noivo, que é Jesus, que vai voltar para buscar a sua noiva santa e fiel, louvado seja Deus. Uma banalização do casamento, por qualquer motivo. Casamentos que não duram 3 meses. Por que separou? Ele traiu? Ela traiu? Não, porque nós descobrimos que existe muita coisa que a gente não é compatível. Ela gosta de cozinhar e colocar piqui no frango, e eu não gosto de piqui. E ela não quis parar de cozinhar piqui no frango, e eu não aguento isso, e nós separamos. A banalização. E nós precisamos manter-nos fiéis ao nosso Deus, porque o Brasil bateu o recorde do divórcio. E é Jesus que está dizendo, olha, será semelhante, o tempo do meu retorno será semelhante. Eles casavam-se e davam-se em casamento. Então fique atento, igreja, nós estamos vivendo o prenúncio. Jesus está voltando, a qualquer momento a trombeta vai tocar, mas tem muitos que não vão ouvir. Por quê, pastor? Porque morto não pode ouvir, irmão. Morto não ouve nada, morto não sente nada. É por isso que esta noite eu acredito que tem pessoas que até agora, nessa atmosfera do Espírito Santo, ainda não sentiu nada, nem um arrepio no corpo, não sentiu nem frio, é porque está morto. Mas esta noite o poder da palavra te toca, o poder do Espírito te toca. Você que está morto, pode ser que esteja 4 dias, mas ele ressuscita. Morto de 4 dias, você vai ressuscitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, Jesus está voltando. E o que nós sabemos sobre a vinda do Senhor é isso: ele virá como ladrão, porque ele virá numa época que ninguém está esperando. Ele virá à noite, porque será num
tempo de mornidão espiritual, onde a maioria não está dormindo, e ele virá num tempo que será marcado pelas mesmas coisas que aconteceram no tempo de Noé: comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ele vai vir no período que esse tempo será marcado por uma grande apostasia, um abandono consciente, premeditado da fé. Esta noite você vai sair daqui sabendo que Jesus está voltando, que você precisa estar preparado, que não tem mais tempo para brincar, que não tem mais tempo para nada. É tempo de se preparar, e tempo de ficar alerta, e tempo de dizer: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Só quem ama a volta do Senhor, faça alguma coisa, irmão. Se você ama, faça alguma coisa. Se você está esperando, faça alguma coisa. Se você tem certeza que Ele vai voltar e você vai subir com Ele, fique de pé. Só quem acredita, fique de pé.